Se as melhores histórias são contadas nas páginas de um passaporte, hoje, no Tô Com Elas de hoje, não poderíamos ter uma convidada melhor que tem seu passaporte 28 países carimbado, turismóloga, empresária na arte, no propósito de carimbar sonhos. Seja muito bem-vinda, Vanessa Pecorari. Ai, amei a introdução, gente. Receba as minhas boas-vindas, as boas-vindas da doutora Andresa e da doutora Luciane. Muito obrigada. Nossa, amei essa introdução. Você vai ter que gravar, Vanessa. Aqui é um ambiente de troca de informações, com muito humor, e a gente está muito feliz em te receber. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu também estou. Seja muito bem-vinda, a gente está muito contente que você pôde vir aqui participar do nosso podcast. Com certeza vai ser muito enriquecedor, vai deixar todo mundo aqui com água na boca para já fechar uma viagem, para viajar, para desestressar. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, viu, Lu? Eu estou muito feliz por vocês terem me convidado para eu poder falar um pouquinho sobre o meu sonho em realizar sonhos. Então, estou aqui aberta para vocês, o que vocês quiserem perguntar. Se eu não souber, a gente pesquisa. Conta um pouquinho da sua trajetória. Tá. Como é que você resolveu, quero ver as pessoas felizes? Então, eu entrei no técnico em turismo quando eu tinha 16, 17 anos, acho que 16 anos, colegial técnico. Não terminei o colegial técnico, mas aquilo aguçou essa vontade de conhecer, de explorar os lugares. Entrei na faculdade de turismo com 17 anos e no final, se eu não me engano, do terceiro ano da faculdade, não, foi no final do segundo, terceiro ano da faculdade, conversando com uma professora, ela me falou, eu brinquei com ela falando que eu ia ter 6 navios rosas. Que eu brincava com a minha mãe falando isso, que eu ia ter 6 navios rosas. Ela falou, olha, navio rosa eu não sei se você vai ter, mas por que você não vai ser uma tripulante de navio? E aí eu perguntei como que isso acontecia, entrei na internet, me cadastrei. Em menos de 2 semanas eu já tinha passado em todos os processos seletivos. E ainda demorou um pouquinho para eu embarcar, eu devo ter embarcado uns 2, 3 meses depois. Mas tranquei faculdade, pedi demissão de onde eu trabalhava e fui ser tripulante de um navio. Antes disso, eu já sempre trabalhei com turismo. Eu trabalhava em hotel, trabalhei em aeroporto, trabalhei em call center de companhia aérea. E quando eu fui pro navio, aí foi uma das maiores mudanças da minha vida, né? Porque, imagina só, filha única, criada com vó enquanto a minha mãe trabalhava. Então, quando eu cheguei no navio e eu escutei aqui você é uma tripulante, não interessa se você é homem ou mulher, isso mudou demais. Tudo que eu já tinha experimentado. Essa caixa é pesada para você levantar. Tá bom, não faz mal. Todo mundo levanta, você também vai ter que levantar. E isso mudou demais aquele jeitinho de adolescente, né? Acabou de sair da adolescência, que eu sei, eu posso. Então, foram 8 meses de lição de vida para mim. Foi uma das melhores experiências que eu já tive na vida. Voltando do navio, comecei a trabalhar em diversas coisas. Eu sempre pulava de um emprego para o outro, porque sempre muito intensa em tudo que eu faço. Até que eu comecei a trabalhar em agência de intercâmbio. E eu acho que não existia um passageiro que eu não chorava junto com a mãe, eu não ficava acompanhando o Instagram. Então eu virei uma especialista em educação internacional. Antes de eu abrir a minha agência, eu trabalhava numa empresa que eu dava palestras em colégios. Então eu tentava convencer os alunos a não irem para Porto Seguro na formatura. Para eles irem fazer um curso de inglês. Alguns eu ainda consegui, né? Não foram todos. Aí fui ser mãe. Parei de brincar, fui ser mãe. E quando a minha filha, eu tenho um filho de 7 anos e uma filha de 4. Quando a minha filha tinha 2 anos, eu tive um AVC. Então, eu ficava só em casa, né? Não trabalhava e tive um AVC. Depois do meu AVC,
eu e meu marido, a gente começou a buscar alternativas para eu voltar a trabalhar. E ele sempre teve muita vontade de empreender. Então a gente pesquisava franquia de clínica de estética, franquia de não sei o quê, franquia de não sei o quê, até que um dia ele falou, mas por que você não vai trabalhar na sua área? E aí a gente achou a franquia da minha agência, pesquisamos bastante, e em acho que 2 meses que a gente decidiu abrir a franquia, eu já estava operando, já estava extremamente realizada com a minha franquia. Que legal, que experiência bacana, né? Você vê uma história de vida que começou de uma fala de quando você era, né, Começou uma brincadeira, enfim, uma né, brincadeira. E como uma vez eu escutei, e aí a Andresa até me corrige se eu estiver errada, que quando a criança ela demonstra algum tipo de comportamento para alguma aptidão, né, música, desenho, o pai ele tem que começar a validar aquilo, né, porque às vezes é um dom que ela tem. E o bacana é que você se expressa muito bem, você transmite exatamente aquilo que a tua empresa faz, que é proporcionar alegria. Então, a tua pessoa é isso. Talvez se você estivesse numa outra profissão não voltada a isso, talvez não daria certo. Não daria certo. Eu já fui, inclusive, secretária de um escritório de advocacia, de um americano. Porque eu sempre falei inglês, eu tenho muita facilidade com idiomas, eu amo falar outros idiomas. Então, todos os empregos que eu tive sempre foram no inglês. Eu fui trabalhar em português, eu já devia ter 20 e poucos anos. Já devia ter, acho que 24, alguma coisa assim. Eu nunca trabalhei em português. E imagina isso daqui sendo recepcionista de um escritório de advocacia. Como faz eu pra imagino conter, quando sofreu. Você imagina? Era um caos, era um caos. Eu acho que não sei se foi com vocês que eu comentei um tempo atrás, que foi com uma amiga minha do clube, que ela comentou que a filha dela fica pulando de um emprego para o outro e que agora ela está trabalhando com vendas e ela se identificou com vendas. Eu falei, então, não quer dizer que ela era uma má profissional, quer dizer que ela ainda não tinha achado o que completava ela, né? Exatamente. Né? E é muito bacana esse tipo de depoimento, porque ele ajuda tantos outros profissionais, outras pessoas, jovens, principalmente os jovens que hoje eles, né, estão um tanto perdidos aí para encontrar profissão, para poder dar atenção àquele sentimento que ele tem, né, aquele desejo, o que é que te move, o que te dá aquela alegria, aquele bate-bum do coração, né, que nem o que ela falou, né, que ela se encontrou quando ela foi trabalhar com turismo, né? Sim, mas aí é sem dúvida. Eu me encontro tanto no turismo, na parte de idiomas, na parte geográfica do turismo. Nunca fui boa em geografia. Às vezes você me fala, eu quero ir para tal lugar. Aí eu fico assim, onde é isso? Porque a gente não consegue saber tudo, né? E aí, com o turismo, essa coisa de você pegar o cliente, cuidar do cliente, você pensar adiante, onde que ele vai jantar, nesse lugar tem lugar para ele jantar, como que ele vai chegar de tal lugar até tal lugar. Ele tá indo sem comprar passeio, ele vai chegar lá, ele vai comprar um passeio que não é credenciado, que não sei o que. Tudo isso que você vai pensando é uma delícia, é estressante, mas é uma delícia você pensar em todos os aspectos das viagens deles. Mas a Lu falou uma coisa que vocês estão falando e eu tô aqui com a cabeça a mil, né? Isso vem muito de dentro da gente, como você acabou de falar isso. Eu não posso ter a sua profissão jamais, porque eu não consigo, a minha mente não é programada para isso. Eu não me preocupo em saber onde ele vai jantar, se ele vai jantar, né? A Andresa vive de hoje. Eu, Andresa, vivo de hoje. A minha profissão faz que eu viva de hoje, que eu ensine a viver, se é que eu posso usar essa palavra. E eu penso, se a gente se comparar, né? Falamos sobre isso hoje. Eu sou macro. Eu sempre penso naquele grande, tá tudo ok. A Mércia,
ela, bom, tá vendo, né? Ela Ela anota, ela estudiosa. estuda, ela tem um cronograma. Se me colocar, se eu tiver que ler, eu já li, né, amiga? Mas se eu tiver que ler o cronograma e seguir, eu não consigo. Então, o que a Lu falou é muito real isso. A gente precisa olhar para o outro, principalmente para essa criança, e ver qual é a aptidão dela. Eu nunca tive, hoje, claro, né, em processo de vida analítica, eu me lembro que eu nunca tive esse lado. Eu não sei fazer isso até hoje. Eu tenho uma frase que eu uso com a minha própria filha, que é: isso não é problema. As coisas pequenas não são problema. E ela usa até hoje. Ah, mãe, não é problema, né? Isso aqui é pequeno, não é problema. E é onde você pega o seu cliente, porque ele se importa com isso, não é? Exatamente. Eu brinco muito, eu tenho uma cliente que eu espero que ela assista isso. Quando ela já é minha cliente há um bom tempo, ela deve estar na 3ª, 4ª viagem, e ela marca passeio para cada segundo do dia dela, para cada segundo. E eu fico brincando com ela, falo, pelo amor de Deus, não vai dar tempo, se atrasar um pouquinho nesse, como que você vai partir pro próximo? Você vai perder a entrada do próximo. Aí, numa das viagens dela, eu falei pra ela, vamos organizar um horário ali, 1 e 2 horas pra você brigar com seu marido? Porque não tem como um marido ir numa viagem dessa e não ficar bravo com você. E no final deu tudo certo, mas o meu acompanhamento é ao ponto de, se ela tem uma reserva num restaurante e eu mando mensagem, aí, entrou, gostou do restaurante? Ah, Vã, eles falaram que a nossa mesa vai ficar pronta daqui 20 minutos. Eu falo, não, eu fiz uma reserva pra você no seu restaurante. Pera aí. Eu ligo no restaurante, eu procuro o gerente, eu movo o universo pra resolver aquilo pra você. Aí depois ela me falou, eu arrumaram uma mesa com a gente, pra gente, com vista e não sei o quê. Então, o que eu gosto de fazer é isso, é de ser extremamente intrometida na sua viagem. Eu quero me intrometer em cada detalhezinho da sua viagem. Van, muito se fala em viver com propósito, né? Os benefícios de se viver com propósito. E o propósito vai de cada pessoa, é muito individual. Vamos falar do tema desse podcast. Vamos. As mulheres hoje que viajam sozinha, elas viajam com propósito ou de propósito? Nossa! Olha, eu acho que depende. Vamos alguns perfis de mulheres. Então nós temos as mulheres mais novas, solteiras, que elas viajam exatamente para curtir, para conhecer pessoas. Não digo que é só para conhecer homens, é para conhecer pessoas. É um mercado que está crescendo Demais. Inclusive, eu vou falar para vocês sobre um produto que é sensacional. Existe também o perfil de mulher que o marido não vai viajar, que ele não pode, não quer, não gosta. E eu acho extremamente necessário a mulher casada, a mãe, parar e ter um tempo para ela. Mas ter um tempo para ela não é ir no salão fazer a unha. Ter um tempo para ela é pegar um final de semana e viajar, e sem as crianças. Viagem com criança é super cansativa, é super estressante. Então, a mulher casada, ela precisa, e isso tem que... as pessoas precisam aprender isso. Esse mercado, ele é quase inexistente, de mães, mulheres que pegam um tempo para ir viajar sozinhas, para se desconectar. E as viúvas, elas viajam muito sozinhas, muito, muito, muito. E elas acabam perdendo as companhias delas, né? Então, existe um produto que chama Elas Viajam, que é de uma das nossas maiores parceiras. E o Elas Viajam, ele é um produto formatado exatamente para a mulher viajar sozinha, principalmente para países que seja perigoso você ir sozinha. Então, Marrocos não é um lugar que é legal você ir viajar uma mulher sozinha. O Chile também não é um lugar que é tão interessante. Eles estão aplicando muito golpe. Então, é legal. Esse tipo de produto, ele é um produto... vocês vão em 10, 15 mulheres, vão com uma guia mulher,
os guias locais, eles às vezes pode ter um guia homem, porque é o guia ali do local, mas todas as atividades são pensadas na sua percepção de mundo, na percepção feminina do mundo. Isso não quer dizer que não vai ter cervejaria, vinho, coisas que teriam numa viagem normal, mas ela é voltada para a mulher. É o cuidado, né? Exato. Por exemplo, em um dos momentos dessa viagem, eles contratam um fotógrafo profissional para tirar a foto sua. Eu acho que quando você viaja, mulher sozinha, você se reencontra. Aqui, e eu levo muito da minha experiência, eu já tive fases que a própria empresa, as crianças, o marido, a família, parece que eles vão te sugando, que chega uma hora que você tá só indo no automático. Você tá sem ar. E eu falo que você viajar sozinha é voltar a respirar, é puxar o fôlego. Eu tive uma oportunidade ano passado de fazer uma viagem, uma das minhas primeiras viagens sozinha, como mãe, mulher, casada e tal. Empresária. Foi uma viagem que parecia que mais nada existia. Era eu, e é muito bom a gente voltar a viver o eu. Eu tenho certeza que eu voltei uma pessoa extremamente diferente dessa viagem. Eu voltei mais presente. Eu já não estava mais presente. E é isso que eu acho que a gente precisa divulgar. A mulher se cuidar, a mulher poder tomar fôlego, poder voltar a estar presente na vida da família. Doutora Andressa, por que existe o estigma de que precisa ser sozinha para viajar sozinha? Isso é cultural? Isso é medo da violência? A Vanessa está falando uma coisa que eu vejo sempre dentro do consultório, né? É claro, a gente está falando de viagens, você mencionou o salão de cabeleireiro, enfim, não importa. Eu vou falar uma coisa aqui que quem é mãe sabe, usar o banheiro, né? Você usa o banheiro por anos com alguém batendo na porta. Os meus entram mesmo. Quando não entra. Então, o estigma do estar sozinha é que a gente não é acostumado a estar sozinho, entende? Porque somos seres solitários, eu falo isso todos os dias. E quando alguém me ouve falar, ai, que tristeza, não é triste, isso é real. Somos seres solitários em dores e amores. Por quê? Porque são nossas. Eu amo ou eu não amo, tenho dor ou não tenho, e tá dentro de mim. Posso até te contar, mas quem sofre ou quem vibra sou eu. E a gente, como a Vanessa bem colocou, principalmente a mulher, ela esquece dela quando ela se casa. Eu vou voltar alguns passos. Quando ela tem um relacionamento, e aí posso falar mais um pouco, não é nem um relacionamento, por vezes, com rótulo. É um relacionamento, eu tô com um ficante, vamos entender assim. Então, ela já começa a se prender àquilo. De lá que já vem os problemas que a gente tem. Por quê? Porque a mulher, ela não se entende como ser individual. E aí, ela vai para qualquer área. Entende? Ela acha que ela precisa ou estar separada, ou estar viúva, ou não ter nenhum relacionamento, seja de um ficante, um namorado, um noivo, um amante, que seja. Então, é mais para esse lado. Ela não consegue, como a Vanessa falou, a mulher casada, ela precisa se desconectar. A mulher casada, em sua grande maioria, claro que tudo tem exceção na vida, ela não acha que ela tem o direito a isso. Exatamente. Entende? Não, eu sou mãe e meu marido e minha sogra. O que a minha sogra vai falar? Entende? É então, o que ela assume, né? Ela avoca isso para ela Todo por uma tempo. Ela questão até apaga histórica, todo uma tempo. questão que veio lá, minha avó, minha mãe, minha mãe, minha avó, minha sogra, minha cunhada, todo mundo faz então isso, eu ela vou fazer avoca também. essa responsabilidade. Total, Ninguém sim. a impõe, ela avoca para si Impõe, e ela carrega mas isso. ela também pega. Sim, mas eu acho que boa parte é avocado mesmo. né? Sim, sim. E aí ela carrega isso como se fosse algo que, se ela não cumpre esse encargo, essa responsabilidade, ela não é competente. E você sabe que eu acho que, eu digo pelo que eu passei, quando eu vou viajar, hoje eu viajo a trabalho. Sim.
Então faz parte do meu trabalho viajar e nem sempre meu marido pode ir junto. Então eu não posso esperar as férias dele para eu ir viajar, para eu produzir conteúdo, para eu conhecer lugares. Então eu não posso ficar dependendo da disponibilidade dele para fazer as coisas. Mas sempre o que antecede as minhas viagens é: nossa, mas eu vou sobrecarregar ele. Nossa, mas a gente vai precisar de muita ajuda. Depois, sabe quando você para pensar? Reflexão, E assim, né? o meu marido ajuda muito. Ele faz tudo que precisa fazer em casa, ele ajuda com as crianças, tudo bonitinho. Mas quando você para pensar, cada vez que eu vou viajar, para eu passar 5 dias fora, acho que são 5, 6 pessoas envolvidas na rotina dos meus filhos. E quando eu volto, eu sou uma só. E dá conta. E eu dou conta, e os gritos, mas eu dou conta. Dá conta. E aí o que acontece? Vai parar num setting terapêutico. Porque eu falo isso todos os dias também, sou bastante repetitiva. Porque as meninas aqui estão cansadas de ouvir. É a síndrome da Mulher Maravilha. Você dá conta sozinha, não é? Você dá conta sozinha. Tive que rasgar minha roupa. Precisa. Paciente que vem pra mim e rasga a roupa no primeiro dia, porque eu falo, o podcast é nosso, né? A gente pode falar, que palhaçada é essa? Onde você viu isso? Né? Eu entendo, a gente nasce com uma boneca. Meu irmão nasceu com um carrinho de controle remoto. Eu nasci com uma boneca, entende? No colo. E eu amo minha filha de paixão, mas não é isso. Entende? E aí, a gente, enquanto mulher, tem que equilibrar todos os pratos, não pode deixar nenhum cair. Aí você sai por 5 dias, se você não deixar um aparato de 5, 6 pessoas numa rede de apoio, tudo vai acabar? Não, o mundo não acaba. A criança vai continuar tomando banho, comendo, indo à escola. O seu marido não te ajuda. Ele faz a mesma coisa que você. Sim. Mas os homens acham, vou te ajudar. Não, camarada, você não tá me ajudando, não. Você tá só fazendo a sua parte também. Você viu que eu te ajudei? Eu lavei a louça. Você não me ajudou em nada. Você não me ajudou em nada. Porque eu tava lá fora também, na minha labuta, também te ajudando. Entende? Então não tem essa de ajuda. Tem o companheirismo, tem a troca. E que muitos homens, mas também muitas mulheres, não vou aqui defender gênero não entendem. Então eu estou aqui, eu me encosto, seja eu homem ou mulher, com o outro que vai fazer. E não é assim. Mas é uma culpa muito grande. Mesmo assim, mesmo eu entendendo, mesmo o diálogo ser muito aberto em casa, de ter apoio, você tem que ir ao seu trabalho, faz parte do seu trabalho. Mesmo assim eu vou e penso, nossa, será que fulana não tá pensando que eu tô abusando? Nossa, será que não sei o quê? Sabe, você vai se cobrar. Eu vou, mas eu vou me cobrando. Então eu vou trazer você pra terapia. Porque não tem culpa nenhuma, jamais, e não tem cobrança de nada. A gente, mãe, né? Mãe, quando nasce uma mãe, nasce essa palavra culpa. Não existe culpa, existe responsabilidade que você tem e que naqueles 5 dias você vai continuar tendo, só que deixando o bastão para outra pessoa. Não tem culpa, né? Sim, mas aí eu faço uma observação, Sim. né? Até por conta do que você acabou de falar, que é uma característica sua, né? Na sua profissão, você cuida da viagem das pessoas. Querendo ou não, você cuida dessas pessoas enquanto estão fora, enquanto estão se divertindo. É você quem está lá preocupada com elas. Então elas estão lá para não se preocupar. Então você talvez, e aí a Andressa que vai falar porque é a área dela, eu me intrometendo aqui, né? Então talvez você se desconectar dessa preocupação fica mais difícil porque o cerne do teu trabalho é cuidar das pessoas enquanto elas se divertem. Exatamente. Né? Então, por que eu não vou cuidar enquanto eu estou fora? Eu me preocupo com quem está lá cuidando dos meus filhos, eu me preocupo com os meus filhos, eu me preocupo com o meu marido, entende? Então, é uma coisa que está muito ligada ao que você faz também. Talvez essa dificuldade. Essa é a minha interpretação, né, gente? Eu vou além, Lu. Era comigo. Não, eu não sou terapeuta, eu sou advogada. Mas não tem nada a ver com isso. Se tiver algum problema... O cuidar, ele é de ambos os lados, né? Sim. Mas a gente também, e perfeito que você colocou, mas também é o outro lado do quem cuida de mim?
E o cuidador precisa de cuidado. Exato, né? e tem muito isso a ver do solitário, né? Voltando ao que você me questionou, quando estamos, não estou falando de mim nem de vocês, estou falando de todo mundo, do ser humano. Quando o ser humano está sozinho, o que ele faz? Ele cuida dele. Entende? Se eu tô sozinha, se eu não tenho ninguém, se eu não tenho filho, se eu não tenho um amor, eu vou cuidar de mim. Então eu me alimento melhor, eu vou à terapia, eu tenho uma alimentação mais saudável, eu faço um exercício, eu cuido, né? E quando eu tô com alguém, eu deixo. Não, hora você começa a cuidar daquela pessoa. Aí eu engordo, aí eu esqueço de me alimentar bem, eu não vou pra academia porque cansa, né? Não gosto. E aí, tô com alguém, eu ouvi esses dias, eu achei o máximo, uma pessoa um pouquinho obesa, ela virou pra mim e fez assim, tava falando de academia e tal, como se eu fosse muito magra e bombada, né? Ela, eu desisti já. Falei, por quê? Imagina, tô 16 anos com ele, eu engordei, ele também engordou. Falei, nossa, quer meu cartão? Porque tá ferrada, pra não falar o que ela tá de fato. Tomara que ela esteja me ouvindo. E é verdade, a gente acaba se largando quando a gente tá com alguém. Sim. Né? E quando não, quer uma viagem. Isso aí. Mas a minha pergunta vai ser agora para a doutora Lu, que é Ai, especialista em pronto. famílias e sucessões. Aí vai poder Nos ajudar. nos Já ajudar. sei até o E que a- vai vir por aí. E a Vanessa vai complementar se isso ainda é estranhamento. Que até 1960 o Código Civil pedia que as mulheres, para viajarem, precisavam de autorização para viajar para o exterior. As mulheres casadas, elas precisavam de autorização para o exterior. Nossas avós e até as nossas mães, elas passaram por isso. Nós estamos anos à luz à frente delas, que ainda causa muito estranhamento, né? Doutora Lu, essa liberdade aí de ir a vir nos seus processos de divórcio, de famílias, eles têm sofrido, tem visto uma liberdade de ir e vir além do horizonte, vamos dizer assim? Na verdade, há controvérsias, não é bem assim, né? Porque a gente sabe que, principalmente em casos de divórcio, onde se há uma disputa pela guarda da criança, essa criança, para que ela possa viajar com um dos genitores, ela precisa da autorização do outro, né? Tem casos, e aí a Vanessa me atualiza, né? Mas agora parece que no passaporte você já tem uma forma de deixar isso meio que vitalício, vamos colocar assim, sem que tenha que necessariamente pedir essa autorização. Eu não recomendo, porém, há casos específicos. Quais são os casos? Exemplo, Luciana Gimenez, né? Teve o filho com Mick Jagger, pelo amor de Deus, né? O pai tá lá na Inglaterra, ela tá aqui no Brasil. Então, essa convivência constante e frequente do menino indo para lá e para cá, isso é um exemplo clássico de uma autorização, tem um nome para isso, me corrija se eu estiver errada, é uma autorização permanente, eu não lembro se é isso. É uma informação que vem, também não lembro o nome, mas é uma informação que fica no passaporte, que essa criança pode fazer o transporte sozinha, porém ela não pode se hospedar. Sim, tem essa questão também, mas é uma autorização que permite que ele vá e venha sem que necessariamente tenha que, a todo momento, pedir uma autorização do pai ou uma autorização da mãe. Normalmente, né, os casos mais comuns são quando a criança vai viajar, e isso interestadual, internacional, rodoviário, aéreo, enfim, há necessidade de uma autorização para viagem. Essa autorização para viagem, ela tem que constar a data da ida, a data da volta, para onde ela vai, com quem ela vai. Tem que constar, né? Para quê? Para que esse genitor que não vai estar nessa viagem, né, para que ele possa saber exatamente para onde essa criança está indo, né? Uma outra situação também é quando essa criança, há uma disputa de guarda, né? E há o risco desse pai ou dessa mãe catar essa criança e sumir com a criança. Tem casos que já foram noticiados aí que acho que foi o pai, não me recordo agora, faz muito tempo, o pai pegou a criança, ou foi a mãe, não vou lembrar exatamente, e sumiu.
E o genitor, a genitora, enfim, desesperado, buscando a criança, e foi entrar em contato e conseguiu localizar, e a criança estava no outro país, e deu uma briga danada, porque envolve tratados internacionais. Então, assim, é uma complicação muito grande, né? Então, tem que se ter uma atenção nesses casos, no caso da Van, que trabalha com agência, é importantíssimo ter esse conhecimento da situação dessa família, dessa mãe, se há alguma disputa em torno dessa criança ou não, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê no cenário do campo de família é que muitos pais e muitas mães, eles usam a criança como uma medida de disputa, esquecendo do que é melhor para aquele filho, né? Então eles acabam pegando essa criança como se fosse a arma de guerra deles. A Andressa aqui, ela pode falar com até mais precisão, porque aí já envolve o campo emocional. E isso é horrível, porque você vê casos de uma concorrência entre os pais, um querendo fazer mais para comprar a criança, o outro tendo que competir ali por essa disputa. E aí essas questões de viagem acabam ficando atreladas e tem que ter esse cuidado, né? Sempre a autorização do pai, ou a autorização da mãe, para onde vai ficar, com quem vai, porque às vezes não vai com a mãe e não vai com o pai, vai com o avô. Precisa ter os dados desse pai, por uma questão de segurança, tanto em questão de saúde, porque a gente vai para fora, aqui no Brasil tudo lindo, qualquer lugar que você bater aqui, você tem atendimento do SUS. E lá fora? Né? Você tem que contratar um seguro saúde para você poder viajar, que é o seguro viagem, né, que fala. Mas ainda assim há uma preocupação muito grande, porque afinal de contas é o teu pedaço, é o pedaço de mim que está indo para outro lugar, né? Então o que a gente vê é que existe a necessidade de uma autorização, né? Seja no próprio passaporte, de forma permanente, nesses casos mais específicos, onde existe esse trânsito o tempo inteiro para lá e para cá, ou em casos mais restritos, né? Quando é uma viagem esporádica, né? Tem que ter autorização de pai, de mãe, tem que ter conhecimento. Lu, eu até te dou exemplos. Na época que eu trabalhava com intercâmbio, como era uma agência muito grande, agências que têm franquias pelo Brasil inteiro, nós íamos para o aeroporto para ajudar no embarque dessas crianças. A quantidade de criança que tinha autorização que o genitor não assinava de jeito nenhum e tinha que fazer por meio de um juiz, sim, a autorização é gigantesca. O que mais a gente vê, eu já vi até dentro da minha agência, os pais compram a viagem, precisa, óbvio, de uma antecedência para se programar. Na hora de fazer a autorização, a pessoa que está aqui não faz a autorização, não quer, e aí dá aquele rolo absurdo, porque aí tem que ir através de juiz e um monte de coisa. Aí que eu te digo que eu acho que a agência ela é muito interessante, porque existem produtos no turismo que você precisa ter autorizações diferentes, que nem essa autorização do passaporte, que ele pode entrar no meio de transporte, fazer esse deslocamento sozinho, ele não é válido para o cruzeiro. Porque cruzeiro é um meio de transporte e de hospedagem. A autorização de hospedagem é uma autorização diferenciada. Então, esse passaporte não vale para o cruzeiro. Então, existem tantos detalhes e eu, às vezes, nem sei todos. Às vezes, a gente precisa também... Eu escuto o cozinheiro para falar, tá, me dá 2 minutinhos. Meu Deus, aí eu acho a informação e te devolvo a informação correta, atualizada. E mudou de novo, você tá sabendo? A lei para criança. Não, nem acompanhei agora. Se eu não estou enganada, porque eu li muito rápido, crianças vão poder se hospedar com parente de primeiro grau se comprovar parentesco pro documento. Ah, sim, isso hospedar, né? Não o trânsito. Mudou agora. Ou está para ser aprovado, alguma coisa assim. Já tá mudando essa lei também. Então é mais uma coisa que a gente vai ter que... uma coisinha. Nós duas vamos ter que ficar correndo atrás. É o tempo inteiro. E só pegando esse gancho, né, Van? Você estava falando de que a gente está falando de crianças e coisa e tal, e aí me surgiu você comentou um tempo atrás a questão do autista, né?
E a gente sabe dos graus do autista, né? Moderado, leve, enfim. Como é que é? Por exemplo, me mata essa curiosidade, porque eu pelo menos, eu morro de medo de navio. Já falo pra você. Então, o cruzeiro pra mim é uma coisa complicada. Eu fico pensando no autista, com barulho, com música, gente, eles são muito intensos. Como é que é? Porque eu sei que você tem um trabalho muito focado em viagens para autista. Como é que funciona? É assim, um dos meus parceiros também de fornecedor me convidou para fazer a capacitação do amigo do autista. Então hoje eu tenho selo que a minha empresa é uma empresa amiga do autista. Por que surgiu isso? O meu filho, ele entrou a gente começou a pesquisar se ele tinha autismo. Ele tem um atraso de fala, ele já foi diagnosticado com apraxia da fala e ele tem algumas questões sensoriais. Ele não teve o diagnóstico de autismo, mas ele tem algumas questões sensoriais, de barulho, às vezes ele dá umas travadas ali que não quer sair, mas e eu percebi, dentro da escola dele também tem muita criança autista. Então, eu como mãe, e volta para a mulher cansada, estressada e não sei o quê, imagina você ir viajar com o seu filho e sua viagem virar um pesadelo porque o seu filho está hiperestimulado, porque o seu filho não quer comer, porque a maioria dos autistas tem seletividade alimentar. Então, este selo amigo do autista, ele também se estende a hotéis, serviços, receptivo, se estende a alguns produtos do turismo. Então, quando eu sei que tem um autista na família, eu procuro, dentro do meio de hospedagem deles, algumas facilidades para as mães. Tem hotel que tem a copa da mamãe, é como se fosse uma cozinha e a mãe pode fazer ali uma comida para o autista. Ou para a criança também, que tem seletividade alimentar, né? Não só os autistas. Eu procuro um hotel que tenha o selo amigo do autista para ele poder, para o funcionário entender que aquela criança não está fazendo birra, que aquela criança não está gritando, que aquilo é uma crise e que você não tem que interagir se não te pedirem para fazer alguma coisa com a criança. Então, são várias coisas que acontecem que a gente fica preocupada quando tem um autista. E nenhum autista é igual ao outro, né? Então, eu preciso conversar com a mãe, eu pergunto abertamente o que vocês precisam, o que ele precisa. Ele já viajou, ele não viajou, eu dou várias dicas. Voltando ao navio. Eu não sei se é a visão que você tem do navio, mas o navio não é muvuca. Ele é, mas ele pode não ser. Ele não é muvuca em 100% do navio, ele não é barulho em 100% do navio. Você consegue tranquilamente fazer uma viagem de navio sem passar um perrengue, sem enfrentar multidões. A primeira vez que o meu marido viajou de navio comigo, ele teve uma experiência completamente diferente do que o meu enteado que estava viajando com a gente, que ele também estava com a esposa. Meu enteado tem 21, 22, não lembro. 20 alguma coisa. Então, e aí, eu e meu marido, a gente ficava nos barzinhos, a gente teve uma noite que a gente fez um tour nos bares do navio, que acho que naquele navio eram 17 bares. Então, a gente ficou bem ocupado aquela noite. Enquanto o meu enteado, ele foi ver a festa que tinha no navio. Aí tinha barulho, luz, muita gente, essas coisas. Eu e meu marido, a gente estava no local, tranquilo. A parte de recreação para criança, ela é treinada para isso, ela sabe lidar. O navio, por mais que ele seja um produto internacional, para ele vir para o Brasil, por lei, ele tem que ter uma porcentagem de tripulação brasileira. Então, se você for fazer um navio aqui no Brasil, vai tranquila, porque o idioma não vai ser uma barreira para você. Se você for fazer fora, essa porcentagem de tripulantes, ela vai precisar
estar espalhados no navio. Então eu te garanto, eu nunca escutei falar de um navio que não tenha tripulante brasileiro. Então eu acho que dentro do navio, principalmente aqui na temporada brasileira, o autista ele não vai ter problema. Acho que mais do que ninguém a mãe vai saber lidar, né? Vai saber que naquele momento é melhor ir pra cabine, ficar quietinho. Muito mais fácil e tranquilo do que num show, num parque. Ela não tem pra onde correr. Dentro do navio, em 5 minutos você tá dentro da sua cabine, fechadinha, quietinha, em silêncio. É porque é uma coisa que desperta a nossa curiosidade, né? Porque o autista, como você mesmo falou, ele tem uma questão comportamental que, dependendo do local, barulho, tudo é muito intenso para ele, né? Então a gente fica pensando nessas situações, porque você não está em terra que você pode correr para qualquer lado, embora o navio a gente sabe que é uma cidade. Mas a gente sabe que tem um trânsito muito grande de pessoas, de atividades, né? Então é só importante a gente passar isso porque para as pessoas conhecerem também, né? Porque às vezes o pai, uma mãe, eles acabam se restringindo muito a fazer passeios, a fazer o social, porque ele tem uma criança, né? Com essa condição. E isso acaba limitando muito as opções deles, né? Por isso que eu fiz essa pergunta até do que isso você colocou, acontece né? demais. Pais com autistas que eles não querem fazer, eu não quero uma viagem longa, eu não quero um voo muito longo, eu não quero... Eles sempre têm as restrições ali e que depois eles acabam descobrindo que não é nada disso, que é super tranquilo. E eu não consigo deixar isso só para o autismo. A primeira vez que meus filhos andaram de avião, eu estava extremamente preocupada. Comprei fone de ouvido, comprei tablet, eu comprei tanta coisa para essas crianças se distraírem no avião. 10 minutos voando, eles dormiram. Eles dormiram. Eles amaram a decolagem, que é o momento que a gente, que tem consciência das coisas, fica morrendo de medo. E amaram o pouso. E todo mundo, e eu filmando eles esperando alguma reação. Não, tava tudo bem, parecia que faziam isso todo dia. E às vezes a gente subestima, né, os nossos filhos. Claro que nada se compara com um autista que vai desestabilizar, vai entrar numa crise. Mas eu acho que os pais poderiam se dar a oportunidade de conhecer, de ir em locais que estão preparados para recebê-los. Vocês estão falando, né, e eu tô voltando na pergunta que você me fez. Claro que temos fases na vida, temos histórias, temos tudo, né? E a cada dia, e falo por consultório, a única experiência que eu quero colocar aqui, eu vejo a cada dia que passa as pessoas mais sozinhas e solitárias, e não as tristes, tem uma diferença muito grande entre elas, procurarem por mais momentos de prazer, de alegria, porque quando você vamos voltar um pouquinho ao que a gente estava falando, né? Quando você é mãe, é esposa, é mulher, eu acabei de vir de uma viagem e você estava falando de uma criança e tinha no nosso grupo uma mãe com 2 crianças, uma deveria ter mais ou menos uns 8, então ela já falava muito melhor, só que ela tinha uma que deveria ter uns 2. Eu espero que ela não esteja me vendo, porque assim, foi muito difícil. E aí eu até quero conversar isso com você um pouco, porque existem lugares que eles não são feitos para criança. E aí eu não estou falando da estrutura, nós estávamos na neve. Então o mesmo macacão de neve que eu tinha, a criancinha de 2 anos tinha também. O mesmo óculos que eu tinha, ela também tinha. Só que chegou um momento que aquilo estava cansativo para mim, estava frio para mim, imagina para ela. Então também... Claro, todo mundo tem que viajar e foi tão interessante, a mãe em determinado momento, eu acho que ela viu um pouco a minha, né, cara olhando para ela e ela virou e fez assim, eu estou aqui muito cansada fisicamente por conta de 2 crianças, mas a minha cabeça tá relaxando. Eu virei para ela e falei, impossível. Porque enquanto eu estava lá com o pezão para cima relaxando do cansaço, porque cansa, ela estava lá correndo atrás de um e de outro. Então, por isso que muitas vezes optam-se por irem sozinhas, por estarem sozinhas. Você mencionou no início do podcast viúvas, né?
Eu atendo muitas. E elas falam que é até interessante, parece que elas ganham, olha que feio que eu vou falar, não sou eu, não sou viúva, não tô falando por mim. Elas ganham um passaporte. Passaporte da alegria, eu falo, passaporte da liberdade. E não sou eu que tô falando, eu não sou viúva, eu não tenho idade ainda, não é para ser viúva, mas assim, a idade que elas têm, eu quero dizer. Elas aposentam? Elas aposentam, né? Elas estão viúvas e elas ganham o passaporte da alegria, elas falam isso. Então, tem um pouco disso, não tem, Vanessa? Os lugares que absorvem, vou usar essa palavra, Sim. que aceitam essa criança, não só a criança com TEA, qualquer outra, uma criança, um adulto que seja. Então, eu faço a viagem dos meus clientes como se fosse para mim. Uhum. Já aconteceu, inclusive no nosso encontro, um dos convidados falou assim, vamos ver uma viagem, eu tenho um filho de não sei quantos anos, com a minha esposa. Aí eu sempre pergunto, você gosta mais de bater perna, você gosta mais de ficar nos lugares, não sei o quê? Ele, não, vamos bater perna. E era uma criança pequena, devia ter 4, 5 anos. Gente, como que eu vou te levar pra Natal e te colocar passeio das 7 da manhã até 6 horas da tarde com uma criança de 4 anos? Não tem como. E normalmente quando começa um discurso desse, você fala, você não quer que eu fale com a sua esposa pra ver se ela tem alguma preferência? Porque eu tenho certeza, a hora que eu chegar na mãe, a mãe vai falar, eu quero um resort, com tudo incluso, equipe de recreação. E aí, pra agradar o pai e a mãe, eu coloco 1, 2 passeios, porque as crianças também já têm que experimentar a adrenalina um pouco. Mas eu não gosto de viajar, comprar uma viagem de avião e hotel só, quando eu tô com os meus filhos. É resort com tudo incluso, porque eles vão pedir 97 sorvetes. Eles vão pegar batata frita e vão comer 3 batatas e deixar a porção inteira. Só que num resort você tem mais flexibilidade. Eles não vão querer almoçar a hora que tá todo mundo almoçando. Não. No resort, passou um tempinho, meia hora depois do almoço, eles abrem uma ilha de petisco. Você consegue deixar sua criança alimentada. Você vai correr com o seu filho pra cima e pra baixo? Vai. Mas você tá ali, fechada, de biquíni, tomando uma caipirinha na piscina. É diferente de você estar na neve. E é o que você falou, Vanessa, de como é o seu trabalho. É algo personalizado. A gente acha que tudo é para todo mundo. E não é. Não é. Como você bem colocou, você ouve, não é? O seu cliente. É a mesma coisa que eu te falar em terapia. Vamos supor que eu tenha vocês 3 como pacientes. Não, cansei, vamos fazer um grupão. Não dá, não é isso. Não. Cada um tem a sua característica. Como eu falei há pouco também, existem fases, não é porque eu tenho a idade que eu tenho. Mas assim, eu tô solteira, eu tô casada, eu tenho um filho pequeno, eu tenho um filho grande. E em qual momento da vida que eu estou? Por isso que eu falei da neve. E algo que sim, me desculpe, mas a criança incomodou porque não estava no habitat dela. Se essa pessoa fosse minha cliente, eu teria feito completamente diferente. Ela poderia ir para neve, ela poderia ir para a estação de esqui, só que ela não iria num grupo regular. Exatamente. Ela iria com guia privativo. Exato. Porque ela ia Ou que tivesse outras crianças. Eu acho que esse produto eu acho que não existe. Você teria que sair daqui do Brasil com ele. Mas para ela eu resolveria diferente. Vamos pegar é um pouquinho mais caro, mas a hora que você quiser ir embora, você vai. A hora que você quiser descer da montanha, você desce. A hora que você quiser ir lá pro restaurante, você vai. Quando você tá com criança, qualquer atividade em grupo é mais complicada. Imagina o turismo de massa, né? Conhecer o Sim. Louvre com uma criança de 2 anos. Exato. Faz o menor Essa sentido. Bom, eu não criança tenho não paciência. Eu tem. nem entrei no Louvre porque eu não tenho paciência. E essa criança, a mãe falou, e depois a gente acabou até conversando, né? Eu falei pra ela, eu fiz assim, aí ela me disse, né, em determinado momento, eu trouxe, querendo, né, se desculpar, porque é bom pra ela. Eu falei, não, amada, não é bom pra ela não tem memória nenhuma, ela tem 2 anos, ela não tem memória de nada, ela tem sofrimento. Aí eu até parei de falar. Jeitinho beleza de ser. Pessoal, se um dia vocês forem viajar, eu até falo pra câmera, se um dia vocês forem viajar, eu garanto que vocês não vão no mesmo grupo da nossa Não, psicanálise. não, porque assim,
De Tomar novo. esporro no meio da viagem. Não é tudo pra todo Ou mundo. uma análise gratuita, A né? mãe tomou uma análise gratuita, porque assim, se ela queria que a criança dela se divertisse, ela tem todo o direito, eu também tenho direito de não querer, me desculpe, não querer uma criança gritando o tempo todo porque está cansada, o que você falou. Estávamos num passeio onde a grande 99% das pessoas eram adultas. Sim. Então você está cansado na volta do passeio das 7 às 5, porque eu não quero um resort, porque a minha tem 21 anos, ela não come 3 batatinhas, né? Então, hora que eu tô cansada na volta, eu não quero uma criança gritando do meu lado. E aí é o que a gente fala do individualismo, entende? Mas você sabe, né, que quando eu vou viajar com meu marido, porque a gente... Outra coisa muito importante, pelo amor de Deus, quem tem criança pequena, viaja com seu marido. É só dessa, a gente vai transar com seu marido, Pode falar, que tudo sozinho, vocês dois. Ou não, ou vocês vão passar o dia, igual a gente faz bastante. A gente senta num bar e a gente sai do bar no final do dia. Quando que com 2 crianças eu ia conseguir sentar num bar, no meio de uma praça. Inclusive, é muito engraçado, meu marido fez até uma bolha de sangue no cotovelo, que a gente ficou apoiado assim, batendo papo. E, gente, eu acho que todo casamento precisa disso. Sim. Você tem que viajar só. Eu tô falando pra você também, viu? Eu tô aqui pensando, eu só saio se tiver lugar para recreação. Só. A primeira coisa que eu pergunto tem recreação? Então, o resort, a recreação vai até que hora? Se vai até às 5, já não me serve. Tem que ir até às 10. Porque eu sei que vai comer lá, vai se divertir lá. E eu vou ter a minha companhia. Eu acho que mais do que querer a companhia do outro, nós mulheres, né, temos que ter, a Andresa sabe muito bem disso, a nossa companhia. Ali no salão, o cabeleireiro não entende que você precisa da sua companhia. Ele vai ficar falando do tempo, da política, do arco, da roupa, do Uber. Mas você sabe que eu acho que existem fases, de novo, que a mulher precisa sair, precisa ser extremamente bombardeada de conversas. Quando eu estava na minha fase só mãe, eu ia na manicure e minha manicure não falava, ela só ficava assim, ó. Porque era... Eu precisava falar, eu precisava. Porque eu passava o dia com criança dentro de casa. Então eu acho que também são fases. Aí que vem a viagem em grupo de mulher também. Imagina, a viagem em grupo de mulher, existem até momentos dessa viagem que elas se reúnem para troca de experiências e elas começam a chorar, uma troca a informação da vida com a outra. Elas viram um grande grupo de amigas. De terapia. De terapia. Agora imagina que delícia você ir viajar, você colocar um biquíni e saber que tá todo mundo no mesmo barco, literalmente. Ninguém tá olhando se você tá com celulite, você não precisa se preocupar se tem algum homem olhando. É um grupo de mulheres se protegendo, que eu acho que é o essencial. As pessoas dizem que as mulheres são elas são desunidas, né? Fofoqueira, competitiva. Mas não existe nada mais forte do que mulheres desconhecidas se protegendo. As mulheres, quando elas resolvem se unir mesmo, passa por cima de todo. Mas eu chamo você para uma questão. O homem, quando ele viaja, a única coisa que ele precisa se preocupar, principalmente para o exterior, é perder o passaporte. Nós, mulheres, vamos além, como questões de violência, somos a todo momento sermos assediadas. Eu chamo a atenção para questões de como essas mulheres podem se proteger futuramente. Porque elas têm que se preocupar com a violência, elas têm que se preocupar em se proteger. Com os golpes. Elas viajam em grupos, por quê? Porque elas querem realmente uma incentivar a outra, ou elas querem se proteger desse assédio, dessa violência? Porque é inegável que uma mulher sozinha, seja numa reunião de família, ela é vista com estranhamento. Sim. Imagina quando ela está numa balada, quando ela está numa viagem. Eu acho que tem até mais do que isso. Eu acho que não existe um ou outro. Eu acho que são os dois. Elas querem pertencer a esse grupo. Um dos principais motivos é que quando você entrou na maternidade, se você continua casado ou se você está solteira, o seu ciclo de amizades diminuiu
drasticamente. Mudou. Alguns nem são inexistentes. Sim. Pós-pandemia, a procura por esse tipo de grupos de viagens, procura de pessoas viajando sozinhas aumentou muito mais, porque a pandemia foi a maior peneira de amigos que já teve, né? Então, chega um momento que você quer ir viajar, mas você tem alguma amiga que você pode virar hoje e falar, vamos viajar sozinha? A sua amiga está preocupada com o marido, com a empresa, com o filho, com o cachorro, com o periquito. A partir do momento que eu te dou a opção de você ir viajar sem depender de ninguém, você não precisa ter uma companhia prévia para ir com você. Você vai criar novas amizades nessa viagem. É outra mentalidade. Por isso tem viúvas que viajam, tem mulheres de 19, 20 anos, que nem sempre você consegue conciliar a sua agenda com uma pessoa que seria agradável amiga, na né? sua viagem. Então, esse tipo de viagem, além de te deixar segura, além de ter tudo feito para você, ela também te traz as companhias que você não teria tão facilmente. Hoje, se daqui 2, 3 semanas eu tiver uma viagem para fazer, eu penso em 2 pessoas que eu poderia convidar e que com certeza não poderiam ir comigo. Bom, eu aqui sou a portadora da má notícia. Posso fazer uma pergunta antes? Que eu Pode. tô desde o começo para fazer. Rapidinho. Marcelo, Faz a 15 vezes sem juros. Faz, aí eu dou a má Boa, notícia. boa, já vendeu o Lu, peixe, faça né? a pergunta que eu dou a má notícia. Perfeito. Só pra gente, porque eu já sei onde a Andresa vai chegar, Já tô mas só pra gente ter esse gancho aqui. Na sua opinião, qual o melhor lugar que você fala assim, nossa, vão pra esse lugar, uma sugestão minha que vocês não vão se arrepender, é incrível. O principal destino turístico que ganhou meu coração e eu fecho os olhos, eu vejo, é Roma. Não existe outro lugar que você esteja andando na rua e sem querer você tropeça na maior história do mundo. Então, você tem lá o Coliseu. O Coliseu, ele é realmente no meio do caminho. Você está andando e ele aparece. Você não precisa procurar pelas coisas. As ruínas dos palácios, dos impérios. Eu não consigo achar outro lugar que seja tão incrível, com uma culinária tão maravilhosa. Gente, a polícia usa Armani, então é outro mundo, é outra realidade. E a gente se identifica em Roma, né? Aquele sotaque meio moca, né? Meio moca. Eu precisei tirar a minha pulseira porque eu tava falando e tentando não balançar a pulseira, só que eu tava me sentindo um pouco muda, né? Sem balançar a pulseira. Eu falei, eu vou tirar a pulseira pra poder mexer minha mão. É um barato, eles gritam por tudo. É tudo, E, assim. Falam com as mãos. é tudo muito família. Bom, a má notícia é que o nosso podcast já acabou faz tempo. Mas assim, a gente vai continuar só pra gente finalizar aqui. E eu, como psicanalista, não poderia deixar de colocar um pouquinho mais do meu pitaco. E aí vou até te ajudar na venda dos pacotes aí, né? O que acontece? A gente falou muito em mulher solteira, viúva, separada, mãe e tal. Mas assim como é na psicanálise, a gente tem vários momentos nas nossas vidas. Então, eu sou casada, sim, eu preciso de uma viagem com o meu marido, somente com ele, por várias características que tem isso e necessidades. Eu sou mãe, eu sim preciso de um lugar para essa criança, esse adolescente ou essa adulta, se eu estiver falando por mim aqui, porque a minha conexão com a minha filha é tão importante quanto a do meu marido, com o meu marido. Porém, eu também preciso da conexão do ser humano. Eu com quem está no meu grupo, sejam as minhas amigas, a minha própria família. Então, temos momentos diferentes de vida. E temos viagens para todos esses momentos? Até mais. Até mais, que eu coloquei Até aqui, mais. né? Nossa, eu acho que além de você ter, você consegue transformar a sua viagem no que você precisa. Como eu falei do cruzeiro. Eu consigo transformar o teu cruzeiro numa experiência extremamente romântica. Por exemplo, um dos meus passageiros pediu a namorada em casamento dentro de um cruzeiro.
E eu fui lá, catei fotógrafo, contratei a equipe de fotografia do navio, escolhi o horário que ele ia pedir. Então, uma viagem para pedir em casamento, ao mesmo tempo, eu tenho um passageiro que ele é solteiro e ele faz as viagens dele solteiro. Eu fiquei com medo que ele fosse desembarcado do navio, porque ele me falou que estava numa área que ele não podia estar. Eu falava, pelo amor de Deus, sai daí. Porque eu interajo com os meus clientes nesse ponto. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo, tô seguindo todos eles no Instagram. Se eles têm restrição de guarda, eu também sei, porque é nesse nível que eu quero ir. Eu sei o nome do cachorro, eu recebo foto de neta que nasceu, e mando foto da minha também, né? Então, você consegue transformar um produto no que você quiser. Ou você consegue realmente fazer vão ter momentos que eu vou falar, por exemplo, um casal de idoso querendo ir fazer o navio da Mix, que são navios fretados. Sim. Então, por que você está querendo ir? Ah, porque eu gosto dessa dupla. Então, esse navio em específico é um navio jovem, é um navio festival de música, não sei o que. Vamos pegar essa dupla num outro navio que seja festival de música, mas que vai te agradar mais. Aqui vai ter muita molecada. Vamos pegar uma coisa que vai te agradar. Entendeu? É isso que... Até isso a gente tem que pensar. A gente tem tudo. Até se você for fazer o cruzeiro após um festival de música, nem todo mundo sabe, mas o palco vai estar montado. Provavelmente vão ter partes do navio que vão estar isoladas, você não vai ter acesso. Você vai fazer um cruzeiro normal, só que o cruzeiro anterior de você foi um festival de música. Então, até isso eu olho. Que cruzeiro aconteceu antes do seu cruzeiro para ver se a piscina não vai estar interditada. Ok. Só te procurar. É personalizado. Super personalizado. Então, a gente quer muito te agradecer, né? A gente sabia que o seu desejo... A gente já sabia que ia estourar o tempo. Eu acho que a gente tem que fazer uma série, assim. A gente pode. Você sabe que todo mundo que vem aqui fala isso. A gente, inclusive, também não se basta a esse, tá? Eu fico também com medo da má notícia, mas da boa. É pra você, é um presente nosso pra você, pra que você nos tenha todos os dias em momentos bons também. Muito obrigada por sua participação. A Posso gente abrir pra adorou. mostrar pra todo mundo? Pode, claro que sim. Eu me despeço por aqui, as minhas amigas também irão se despedir de você. Ai, eu tava morrendo de vontade, eu tava pensando, será que ela só me dá essa caneca? Essa é a Pergunta quadra. Entrei aqui pensando, eu queria essa caneca. Será que eu vou ganhar? Para você lembrar da sua participação aqui, é um presente que é dado com muito carinho, né, para os nossos convidados, e não podia ser diferente para você, né? Uma pessoa que é tão alegre, passa tanta coisa boa toda vez que a gente se encontra. Muito obrigada pela sua presença, foi ótimo. Gente, eu agradeço demais, eu amei, eu pensei que eu fosse ficar muito mais nervosa, fiquei um pouco, eu não tô acostumada a medir palavras, né? Mas foi direitinho. Bonitinho. Não, olha, nem vou ser processada. Era meu maior medo. Eu tava aqui só nas anotações, ó. Eu também quero agradecer. Não deixa de deixar suas redes sociais, seu contato, isso é muito importante. Mas eu preciso agradecer o seu tempo, a sua simpatia, a sua paixão pelo que você faz. Eu acho que isso é gratificante. E também agradecer a sementinha que você está plantando para que nossas noras, nossas filhas, as nossas futuras mulheres aí consigam viajar sem julgamentos e sem medos, né? Eu acho que elas tenham hoje a mesma noção de que, nossa, como era distante você ter que pedir autorização para o marido para viajar, que elas possam falar assim, nossa, mas um dia a minha mãe não foi conhecer Marrocos porque lá era um risco de assédio, de violência. Eu acho que essa sementinha você está plantando para as nossas filhas, nossas noras, nossas mulheres, e a gente só tem a agradecer aí toda a sua beleza, toda a sua paixão e todo o seu conhecimento pelo que você faz.
Ai, gente, imagina. E sobre essa sementinha, eu acho extremamente importante. Nem que seja molhar o pezinho, sabe? Vai devagar, faz de um dia. Mas eu acho muito importante, porque a gente vai perdendo o brilho da adolescência, a gente vai perdendo a espontaneidade, a gente vai perdendo a molecagem que a gente tem. E eu sinto que quando a gente tá viajando, a gente fica um pouco mais imatura de novo, Volta né? a A ser gente criança. fica mais moleca. Eu me considero moleca pra caramba, então eu sinto que quando eu tô viajando, eu tô mais moleca, eu tô mais ali naquele momento. Então, esse é um convite para vocês se reencontrarem, se reconectarem, pegar aquele fôlego que você já não tava mais conseguindo. E muito obrigada, gente. Eu amei, amei, amei. Qual E a sua rede? É Van Pecorari. Eu tenho as redes da agência, mas eu quero que todo mundo que assistir conheça a Vanessa. Depois conhece a agência de viagens. Van com W, né? Com W. Tá Van ótimo. com W. E esse Então, mês vamos- parcelamos em 15 vezes. Perfeito. Muito obrigada. A gente fica por aqui. Um beijo de agradecimento em meu nome e em nome das meninas. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.